Olá pessoal, meu nome é Paulo Fernandes, eu sou o coordenador técnico da SF6 Serviços, uma empresa do Grupo Vegor que presta serviços ligados à operação e manutenção de equipamentos isolados a gás SF6. E a gente aqui conversa sobre tudo ligado à utilização do SF6 no setor elétrico. Nós hoje vamos conversar mais um pouquinho sobre a questão ambiental ligada ao SF6. Nós já publicamos um vídeo discutindo esse assunto de uma maneira geral. O link desse vídeo está na descrição, eu sugiro que todo mundo assista, porque é um vídeo muito interessante, dá as bases do problema. Hoje a gente queria conversar um pouquinho mais sobre as questões mais práticas ligadas ao assunto. Primeiro, o importante é o seguinte, o gás SF6, ele é um gás de efeito estufa. O que isso quer dizer? Ele é um gás que ele é capaz de reter a radiação infravermelha. De fato, é sempre o infravermelho que a gente usa para detectar a presença do SF6, para medir o SF6 em alguns ambientes químicos. Então, assim, ele retém bastante radiação infravermelha. Radiação infravermelha é calor. E é uma molécula extremamente persistente, como a gente já comentou nos outros vídeos. A ligação enxofre e flúor é uma ligação muito forte e o gás SF6 para se decompor na natureza demora muito. O que isso significa? Significa que uma vez que a gente libera o SF6 na atmosfera, ele vai levar muito tempo para se decompor na natureza. Então, conforme a gente libera, o teor de SF6 na atmosfera vai crescendo. Aqui essa primeira curva aqui, vocês podem observar o crescimento da concentração de SF6 na atmosfera terrestre ao longo do tempo. A gente vai ver que ele tem crescido, no entanto, a gente observa que as concentrações aqui estão medidas em partes por trilhão. Significa que para cada unidade de volume ou de massa de ar atmosférico, a gente tem 1/30º de SF6 presente ali, tá bom? Ele é um gás de efeito estufa bastante forte, no entanto, nessa outra curva aqui que a gente está vendo, a gente está mostrando a concentração do dióxido de carbono, que é o gás padrão para a gente determinar o efeito estufa dos outros gases, na atmosfera também. E a gente vê que o gás, o CO2, ele está presente na atmosfera na concentração de partes por milhão. Então, assim, obviamente, existe muito mais dióxido de carbono do que SF6. Para que o SF6 se equipare ao dióxido de carbono no efeito de aquecimento da atmosfera terrestre, precisa que a gente ainda aumente a concentração dele na atmosfera cerca de 1 milhão de vezes. Isso é, de fato, um problema, porque se a gente continua lançando indefinidamente na atmosfera, num dado momento ele vai igualar ou talvez até ultrapassar a concentração de dióxido de carbono. Por quê? O dióxido de carbono ele é absorvido pela vegetação, transformado em oxigênio novamente, do processo de fotossíntese, e a concentração dele não necessariamente cresce o tempo todo. Ela tem crescido porque a gente tem emitido muito mais do que a vegetação da Terra é capaz de digerir. Mas isso aí é uma outra conversa. Com relação ao comportamento do SF6, como a gente já falou antes, ele é um produto persistente, ou seja, ele entrou na natureza, vai ficar lá. No entanto, ele é um composto químico extremamente inerte. Então, como que é o SF6 em termos de resíduo industrial? O SF6 é um resíduo que, quando a gente classifica pela norma NBR 10004, que é a norma de classificação de resíduos industriais, ele é um resíduo inerte. Por quê? Ele é não reativo, não tóxico, não inflamável, não explosivo, não corrosivo. Então ele é um resíduo inerte. No entanto, ele é um resíduo que precisa sofrer uma destinação. Por quê? Como ele é um gás de efeito estufa, ele não pode simplesmente ser liberado na atmosfera. Tá bom, pessoal? Em termos de regulamentação, a gente observa o seguinte: no Brasil não existe regulamentação específica
ambiental aplicada ao SF6. Não existe nenhuma lei, regulamento, nem nada. Ele é um resíduo inerte e, como tal, deve ser tratado. Ou seja, existem outros resíduos que são inertes que a gente não pode simplesmente jogar no meio ambiente, tá certo? Apesar dele ser inerte quimicamente, ele não pode simplesmente ficar acumulando esse resíduo no ambiente, precisa de um tratamento. Então, mas apesar disso, aqui no Brasil nós não temos regulamentação específica sobre o SF6. O que nós temos é que nós sabemos que ele não deve ser liberado na atmosfera. Como é que é feito esse controle? Como qualquer resíduo, o controle é feito pelo balanço de massa. Então, assim, quem comprou 10 quilos de SF6 precisa dar conta desses 10 quilos da seguinte maneira. Ou os 10 quilos estão em operação em algum equipamento, ou estão em estoque, ou foi destinado para algum lugar que tinha autorização para receber. Essas são as maneiras de você dar conta da massa de SF6 que você tinha, ok? E vamos descer um pouquinho mais nessa questão da destinação do SF6. O SF6, para ser eliminado, a gente quando pensa em destinação, pensa logo em eliminar aquele composto. Ok, vou incinerar, queimar, destruir e acabou. O caso do SF6 é particularmente difícil. Por quê? Se esse composto for ser destinado por um processo de, por exemplo, incineração, destinação num incinerador, né? Onde a gente faz a combustão a alta temperatura dos produtos, o que vai resultar dessa combustão é uma grande quantidade de ácido fluorídrico. Esse ácido ele é extremamente agressivo ao material refratário dos incineradores. Então, para que o incinerador possa destinar o SF6, ele tem que ser colocado muito pouquinho na mistura. Então, é um resíduo de incineração extremamente cara. Segundo, esse ácido fluorídrico vai sair na chaminé, junto com uma grande quantidade de óxidos de enxofre, que precisa ser lavado, não pode ir para a atmosfera também. Então ele vai ter que ter o sistema de lavagem, depois o tratamento desse sistema de lavagem e finalmente a eliminação de todos os resíduos desse processo. Isso é um negócio muito, muito caro. Então no mundo inteiro, o destino aprovado para o SF6 é a remanufatura, o refino dele. Nos Estados Unidos, na Europa, ele é obrigatoriamente enviado de volta ao fabricante. E o que o fabricante faz é colocar aquele produto que ele recebe, o resíduo, na última etapa de fabricação, que é justamente a etapa da purificação e polimento do produto. Então ele recebe, coloca aquilo na linha, na última etapa, refina e vende novamente. Aqui no Brasil é importante saber que não tem fabricante nenhum de gás SF6. O gás SF6 no Brasil todo ele é importado. Os fabricantes estão na Europa, Estados Unidos e na China. Na China existe um fabricante bastante grande. Mas aqui no Brasil, nós, a SF6, tem esse último processo do fabricante, a SF6 tem disponível aqui no Brasil. Então o que nós fazemos, a SF6 está autorizada a receber esse gás e submetê-lo a esse processo final de polimento, purificação, remoção das impurezas e reaproveitamento do gás com qualidade igual à do novo. Então esse é o processo de destinação preferido no mundo inteiro. Com relação ao controle das emissões de SF6, o Brasil infelizmente não tem regulação, porém a União Europeia tem uma diretiva publicada já há algum tempo que estabelece uma série de procedimentos que a gente tem que cumprir para operar equipamentos isolados em SF6. O principal deles é que o vazamento máximo de um equipamento qualquer isolado SF6 é de 0,5% do gás contido no equipamento por ano. Então, por exemplo, se você tem um equipamento qualquer com 100 kg de gás SF6, ele pode vazar no máximo 0,5 kg por ano, ok? E assim por diante. Outra coisa importante que a União Europeia exige é que só trabalhe com SF6 quem tem treinamento para trabalhar com SF6. Nos Estados Unidos existe uma regulamentação muito parecida,
com a diferença que nos Estados Unidos, como lá os estados são independentes, existem várias regulamentações estaduais diferentes, né? Mas existe uma orientação publicada pela Agência de Proteção Ambiental, a EPA, que é federal, que é de adesão voluntária. Então, assim, quem quiser, estando ou não no estado regulamentado, pode aderir a essa orientação emitida pela EPA. Basicamente, ela é a mesma coisa que a europeia, basicamente. Existem algumas diferenças, mas nada muito importante. Também aqui no vídeo, na descrição do vídeo, tem os links tanto para a diretiva europeia quanto para as orientações da Agência Ambiental Americana. Tá bom, pessoal? Isso é basicamente como a gente deve tratar o SF6 do ponto de vista prático ambiental. Destinação por refino, não se pode liberar na atmosfera e é um resíduo industrial que exige destinação. O controle é feito sempre pelo balanço de massa. Tá bom, pessoal? Muito obrigado aí por assistir esse vídeo até o final. Por favor, deixa aí o seu like, mande sugestões, comente, compartilhe esse vídeo com seus amigos, seus colegas de trabalho que possam estar interessados. Não percam na próxima terça-feira mais um vídeo sobre o nosso assunto aqui de SF6. Muito obrigado, um abraço a todos.